Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Estamos dando início a uma atividade organizada pela Faculdade de Medicina de Campos em parceria com o IFE Campus Campus Centro. Estamos celebrando na data de hoje, com essa atividade hoje, o mês do autismo, o mês de conscientização sobre o autismo. E para falar sobre esse tema que é tão instigante, que desperta tanto interesse, mas ao mesmo tempo tanto desconhecimento, nós teremos uma palestra com a doutora Odila. Mas antes disso, a gente vai falar também com a coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, a professora Cirlei Brandão, que vai falar um pouco sobre o trabalho do NAPNE no Campus Campus Centro. Quero, desde já, agradecer a participação e cumprimentar os meus colegas intérpretes de Libras, que vão nos ajudar a tornar essa conversa mais acessível e chegar para mais pessoas. Meu nome é Ivanise, esse é o meu sinal. Eu sou TAI no Campus Campus Centro, eu trabalho no Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais. Nesse momento, eu estou falando um lugar onde tem uma parede marrom atrás. A minha descrição sou de pele clara, eu estou usando uma camisa marinho com flores coloridas, meu cabelo é liso e comprido. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, aos servidores e servidoras do Campus Centro e de todo o Instituto que estão assistindo, aos estudantes e também a toda a comunidade externa que está aqui com a gente hoje para ouvir sobre esse assunto tão importante. Quero agradecer também ao João Marcelo, do Núcleo de Imagens do Campus Centro, que possibilita que essa conversa chegue a mais pessoas através do YouTube. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou passar agora a palavra para a nossa coordenadora, a Cirlei Brandão, a professora Cirlei Brandão, para falar um pouco como funciona o trabalho do NAPNE, como têm sido as atividades realizadas nesse período. Cirlei, muito bem-vinda e obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Muita satisfação que a gente vai fazer essa live, fazer esse webinar, para informar sobre o autismo, que ainda tem muitos mitos e desconhecimentos. Bom, eu me chamo Cirlei Brandão dos Santos, meu sinal é esse. Sou professora do IFE Campus Campus Centro, responsável pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, NAPNE. Tem pele clara, uso óculos, tenho cabelo claro no ombro, atuo na área de inclusão desde 1970. E o NAPNE, ele é um núcleo que os profissionais, os intérpretes, a assistente social, pedagoga, e através desses profissionais e dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por esses profissionais que atuam, a gente procura capacitar os nossos servidores, a comunidade externa, os alunos, e também dar apoio a todos os alunos que são recebidos no Campus Centro, que são matriculados no Campus Centro, que necessitam de algum apoio para desenvolver as suas atividades acadêmicas. Então, nesse apoio, nós temos os monitores, a formatação dos materiais, os encontros com os alunos, para que conversas com os alunos, para que a gente possa ouvir as suas angústias e necessidades. Tá? Então, o NAPNE, através do IFE, através do NAPNE, ele está procurando, vamos dizer,
desenvolver o que nos cabe, o que nos cabe é disseminar, né? Mostrar quais são as deficiências, quais são os transtornos, o que, além de, vamos dizer, explicar o que é isso, a gente vai também mostrar para esses profissionais como lidar com essas dificuldades, com as deficiências, com os transtornos, com a ansiedade. E, durante essa pandemia, a gente teve várias conversas com os alunos para diminuir essa aflição, essa preocupação, essa ansiedade que os alunos estavam sentindo, assim como nós também estávamos sentindo. Então, eu acho de muita importância que a gente fale sobre o autismo e mostre como que é a vida acadêmica desses autistas. Isso é o que a gente faz lá no dia a dia da nossa instituição. Pode passar. Obrigada, Cirlei. Bom, pelo que ela falou, né, não basta a gente ter muito tempo de conversa, né, mas pelo pouco que a Cirlei falou, dá para a gente perceber a multiplicidade, a diversidade de demandas que são encaminhadas, que chegam ao NAPNE no dia a dia, e nesse período de pandemia não foi diferente. Surgiram demandas diversas também, que nós procuramos nos adaptar para dar conta, né? A gente está vivendo um momento, todos falamos, né? É atípico, é diferente para todo mundo. Essa forma de comunicação que a gente está tendo agora é uma maneira, né, encontrada e agora já usada com muita frequência para a gente conversar, continuar próximo. A gente tem usado essa ferramenta também para estar com nossos estudantes. E pelo que a Cirlei falou, já é possível notar a multiplicidade daquilo que chega para a gente. Porque, independente de qual seja a demanda, independente de qual seja a deficiência ou transtorno, a gente está lidando com pessoas, né? E há aquilo que é único e de cada um. Então, o trabalho que é desenvolvido no NAPNE, apesar de existirem alguns procedimentos e alguns encaminhamentos que são comuns a todos os estudantes, nós temos aquilo que é individual, né? E esse é o nosso maior cuidado, né? Fazer as adaptações, atender as demandas, garantir os direitos daqueles estudantes enquanto pessoa de direito. E não é diferente, né, com as pessoas dentro do espectro autista. A Odila vai falar isso para a gente, vai mostrar o quanto há de individual, o quanto há de característico de uma pessoa, mesmo que ela tenha as outras características que sejam comuns, né? Os autistas adultos são pessoas frequentemente com um diagnóstico tardio, provavelmente, se esse diagnóstico que não é fácil, né, ele tivesse aparecido no momento adequado, já lá na infância, talvez essa pessoa tivesse menos dificuldade na sua trajetória acadêmica, mas isso a gente vai ouvir o que a Odila tem para falar, e vai para a Odila. Muito obrigada por essa oportunidade de te ouvir. A Odila é pedagoga, psicopedagoga, doutora em educação e também faz parte da equipe do NAPNE do Campus Centro. Muito obrigada, Odila, por você estar aqui com a gente. Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Cirlei, Vanise, aos colegas, a Dio Marcelo, que teve aí todo o carinho conosco de organizar esse evento, aos nossos colegas intérprete de Libras, né? Então, é com muita alegria que a gente está aqui, esperando poder contribuir um pouquinho, né? Eu sou lá pedagoga, como as colegas falaram, do NAPNE, no Campus Centro, e a gente tem, como já foi bastante comentado por Cirlei e Vanise, o objetivo de realmente fazer
fazer uma inclusão, né, inclusão de qualidade, ajudar para que esses estudantes consigam permanecer na instituição e com sucesso, né, tenham acesso, permanência e sucesso na instituição. Eu sou morena, tenho cabelos compridos, estou com uma blusa vermelha, uso óculos, atrás de mim tem uma cortina, tem uma estante brancas, né? Essa é a autodescrição. Então, vamos começar aqui a compartilhar os slides. A dinâmica eu vou conversar, falar um pouquinho, depois vocês vão poder fazer perguntas e Ivanise vai fazer essa mediação para nós. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Então, autismo na vida adulta e implicações na vida acadêmica. A gente, quando fala de autismo, né, a gente fala muito em autismo infantil, a gente fala muito em criança, né? Pouco se fala do autista adulto. Talvez porque o autismo, em especial no Brasil, ele vem sendo mais divulgado, tem havido uma preocupação maior com ele, de 2012, mais ou menos, para cá, ou seja, nos 10 últimos anos. E como o autismo é um transtorno da infância, quer dizer, ele aparecem seus sinais até os 36 meses, a maioria dos estudos se dedica muito à criança, mas a gente vai falar um pouquinho do autista adulto, que também é para todos nós um desafio. Então, vamos lá. Quando a gente fala em autismo na vida adulta, né, há duas perspectivas. A gente pode falar da criança com autismo, que hoje é o adulto, que são, em geral, os que a gente encontra lá no nosso IF, no Campo Centro, na vida acadêmica, e há também aqueles que só receberam o diagnóstico tardiamente, como a Ivanise acabou de falar, que só se descobriram ou só tiveram esse diagnóstico na vida adulta. Mas vamos lembrar que até os 36 meses, os sinais do autismo irão aparecer, no caso, né, da pessoa ter esse transtorno. O que acontece é que, às vezes, ele não foi identificado na infância, ou, né, não se percebeu, ou, às vezes, até a família percebeu, mas não encontrou apoio nos médicos ou em outros profissionais, e acabou que aquela criança foi vivendo sem o diagnóstico, muitas vezes sem o tratamento, né? Então, o que é o autismo? Então, vamos começar, né, do conceito básico, fundamental. O autismo é um transtorno, na verdade, o nome é transtorno do espectro autista, é um transtorno muito amplo, gente, com muitas matizes, por isso é difícil a gente trabalhar, e até quando a gente fala em inclusão, não é, da pessoa com autismo, não é fácil, porque há características comuns, mas há muitas especificidades, cada autista, a gente diz, é único, ele não é igual a nenhum outro, com muitas matizes e diferenças de um para o outro. E o que é esse autismo? Ele é um transtorno que compromete o desenvolvimento sociocomunicativo, então, das relações sociais e da comunicação. Então, há um comprometimento grande nesses dois aspectos, e essas pessoas têm, geralmente, comportamentos estereotipados, que são aqueles flaps, movimentos repetitivos, às vezes fica girando, abanando as mãos, colocando a mão no ouvido, repertório também restrito de interesses, muitas vezes há um hiperfoco, um tem muito interesse em informática, o outro tem muito interesse em filmes da Disney, enfim, repertório restrito de interesses em atividades, outro em futebol, sendo que os sintomas dessas áreas, quando tomados conjuntamente, devem limitar ou dificultar o funcionamento diário do indivíduo. Porque é muito comum, a gente ouve até as pessoas brincando assim, acho que eu sou autista. Eu sou autista porque eu tenho, digamos, um hiperfoco.
mas a gente não pode tomar, né, isoladamente um sinal ou outro e dizer que aquela pessoa é autista, porque ela não gosta muito de movimentos sociais, festas, né, nesse sentido. Ele é autista? Não, não necessariamente, né? Quer dizer, esse conjunto de sinais tem que ser avaliado conjuntamente e eles, para a gente fazer um diagnóstico, esses sinais têm que estar comprometendo o funcionamento diário do indivíduo, tá? A pessoa com autismo, ela já nasce autista, quer dizer, há uma falha biológica que impede aquele bebê de se relacionar social e afetivamente. Então, essa pessoa já traz essa falha com prejuízos, né, no desenvolvimento da linguagem e no seu desenvolvimento cognitivo também. É um distúrbio do mecanismo inato, né, de se relacionar com as pessoas, lembrando que o ser humano é um ser de relação, né, ele é um ser que muito bebezinho, né, nos primeiros já dias de vida, o bebê já foca o olhar, por exemplo, no seu interlocutor, em geral na mãe, né? Então, o ser humano nasce destinado à interação. No caso do autismo, há um distúrbio, uma dificuldade nessa interação social, uma dificuldade inata. É muito importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente ouve a família dizer assim, meu filho não tinha nada. Com, digamos, 10 anos, o avô faleceu e ele virou autista. Não existe isso, tá, gente? Isso não existe. Certamente aquela pessoa já tinha os traços, as características, mas ainda não tinha o diagnóstico, digamos assim. Mas não existe esse autismo que apareceu porque a pessoa tomou um susto, porque faleceu alguém. Isso não existe. Então, é um distúrbio inato, né, que compromete todo o desenvolvimento daquela pessoa, no caso, né, daquela criança. A prevalência do autismo é muito grande, de certa forma, até assustadora. Hoje, os últimos dados que são do CDC, né, o Centro de Diagnose e Controle americanos, porque no Brasil a gente não tem muitos dados confiáveis, né? Então, os dados de 2018, de 2018 para 2020, houve um aumento de 10% no número de pessoas com autismo. Então, 1 para cada 54 nascidos vivos apresentam autismo. Causas, não se sabe exatamente quais são as causas, né? Não há uma causa única, mas sabe-se que há um peso muito grande para o componente genético, em torno de 80% de causa no autismo é genética, e há outros elementos que podem funcionar como gatilho, como às vezes medicamentos, como o valproato de sódio, que a mãe pode tomar durante a gravidez, às vezes até sem saber, que é um anticonvulsivante, outros remédios, alguns problemas perinatais ou pós-natais podem funcionar como gatilho, mas os fatores genéticos são os que mais pesam. Então, né, vamos aí chegar nesse autismo na vida adulta. Os autistas adultos que não foram diagnosticados na infância, mas que vivem muito próximo daquilo que a gente chama de normal, né, são aqueles, em geral, com os quais a gente convive, por exemplo, na nossa instituição, nas nossas escolas. São aqueles que trabalham, estudam, convivem em sala de aula regular, constituem família. Por quê? São aqueles, se eles chegaram, né, mais ou menos assim, ao ensino médio, ao ensino superior, é porque eles têm um autismo leve, né, que é o nível 1, um nível menos grave. E os sintomas do autismo leve em adultos geralmente ficam mais evidentes nas áreas de interação e de comunicação, especialmente na interação. Né? Em geral, são aquelas pessoas que não conseguem conviver muito bem em grupo, que preferem, né, às vezes, estar no seu cantinho, estar mais isoladas. É o que muitas vezes nos chama a atenção, quando a gente até nem sabe que aquela pessoa tem o autismo, mas são comportamentos que na vida adulta, em geral, nos chamam a atenção e estão relacionados mais à interação e à comunicação social.
E aí, esse autismo em adulto, como a gente saber? Aí, gente, eu selecionei aqui alguns aspectos para a gente comentar, né, que podem ajudar, né, a gente a identificar esse autismo em adultos. Não é para a gente sair fazendo diagnóstico, nem dizendo que A é autista, nem B, mas são elementos que a literatura nos aponta como importantes. Vamos lá. Na interação social e na linguagem, o autista tem dificuldade, gente, de compreender regras sociais subliminares. Ou seja, quando a gente, às vezes, faz um olhar, um gesto, né, às vezes franze a testa, eles não compreendem sinais não verbais, eles têm mais dificuldade em compreender aquilo que não está explícito, aquilo que não é dito claramente. Outra dificuldade que eles também têm, geralmente, é em entender metáforas, ironias, piadas, né? Aí eu sempre uso o exemplo, se você diz, vai chover canivete, ele pode ficar com medo e entrar embaixo da mesa, achando que realmente o canivete vai cair do céu. E eu, essa semana, tive a oportunidade de ver uma colega falando assim para um menininho, já com uns 10, 11 anos, que tem o autismo. Ela disse assim, aqui você tem que dançar conforme a música. Aí ele disse, mas eu não gosto de dançar, eu não sei dançar, eu não vou dançar. Quer dizer, ele não compreendeu, né, a expressão, o dito popular. Vamos lá. Aqui eu vi essa, como se fosse uma charge, né, no Instagram do Autistólogos, que dizia assim, que realmente é muito interessante, muito pertinente. A mãe diz para o filho, vai ao mercado buscar um leite. Se tiver batata, traz 4. O menino trouxe 4 leites. Tinha batata, ele trouxe 4 leites. Então, é interessante, isso acontece muito no dia a dia, a gente observa. Se a gente der 2 comandos, eles acabam fazendo um só, tem dificuldade, né? Se você manda, eu até vou usar o exemplo daqui a pouco, citar e explicar tal coisa. Ou ele vai citar, ou ele vai explicar, tá? As 2 coisas é difícil que ele consiga fazer. Outra dificuldade também dos autistas é com a questão da empatia, né? Eles têm bastante dificuldade em ter empatia, em perceber, por exemplo, sinais de raiva, de tristeza, de tédio, de alegria, aquilo que não é muito óbvio, né? E é uma dificuldade tanto de sentir com o outro, quanto de compreender o que está muitas vezes acontecendo. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está chorando, a pessoa com autismo até está do lado, mas ela não consegue compreender, digamos, ou empatizar com o sofrimento daquela outra pessoa. É claro, gente, que nós estamos aqui falando o que a literatura aponta de forma genérica, mas há autistas, por exemplo, que conseguem empatizar mais, outros menos. Outra dificuldade que eles têm, né, é de compreender também a malandragem, entre aspas, a malícia. Eles, em geral, são, assim, bastante puros, né, e eles têm dificuldade de compreender, às vezes, até a maldade daquilo que o outro está tentando dizer, ou em tom de brincadeira, enfim, eles têm, muitas vezes, essa dificuldade, porque a compreensão deles é muito literal. Ele ouve aquilo que você está dizendo, vai chover canivete, então o canivete vai cair do céu, mais ou menos assim. Eles, em geral, têm pouca demonstração de afeto, né, de beijos, abraços, tem uma certa dificuldade com isso. Sentem certo desconforto na hora de receber afeto, quando a pessoa se aproxima muito, toca, abraça, né, a não ser que sejam pessoas muito íntimas, muito próximas. Em geral, há uma certa dificuldade. É comum, às vezes, até, por exemplo, em relação à criança, a gente se aproxima, ela puxa o braço da gente, tira. Então, é como se houvesse um certo desconforto com muita aproximação, às vezes muita intimidade em relação ao toque.
Então, às vezes, evitam beijos, abraços, têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos e também, às vezes, de compreender os sentimentos do outro. Então, já falamos, tem essa dificuldade com a empatia, quer dizer, de conseguir se colocar no lugar do outro. Outro dia, uma amiga que tem um irmão com autismo, ele é adulto, ele já tem uns 50 anos, ela me contava assim, que ela estava doente, estava com febre, e pedindo a ele insistentemente que ele fosse pagar uma conta para ela no outro lado da rua, na lotérica. E ele não ia. Até que houve um dia que ela estava pior e ela ficou em casa, foi antes da pandemia, não era Covid, ela ficou em casa, deitada, não conseguiu ir trabalhar. Naquele dia foi que ele conseguiu realmente compreender que ela estava doente e apanhou a conta e foi pagar. Né? Quer dizer, enquanto ela dizia que estava sentindo mal, que não estava bem, aquilo não teve significado para ele. Ele precisou vê-la deitada, sem ir trabalhar, que era uma situação excepcional, para que ele realmente compreendesse que ali havia uma pessoa que estava precisando de ajuda, digamos, né? Então, essa dificuldade em compreender coisas abstratas é muito comum. E aí entram sensações, intuições, ideologias. Então, eles parecem encarar a vida de forma muito prática e objetiva, né? Porque não tem, né, aquela afinidade, como muitos de nós, para, às vezes, ficar discutindo determinado assunto, né? Coisas mais abstratas, digamos assim. Então, eles são geralmente muito práticos, é isso, é aquilo, fez, acabou e pronto, né? Preferem falar geralmente de assuntos muito específicos, e aí meus colegas aí do NAPNE, né, do IFE, podem confirmar, né? Lá nós atendemos a um rapazinho que ele tem o autismo, e a preferência absoluta dele é falar sobre futebol. Né? Principalmente aí com o nosso amigo Diogo, ele conversa muito sobre futebol, o hiperfoco dele é em futebol. Então, na hora do intervalo, na aula vaga, ele vai para a biblioteca, ele pega jornais antigos sobre futebol, então é o assunto preferido. Mas quando a gente vai, por exemplo, falar com ele às vezes sobre outras coisas, ele não dá muita importância, às vezes nenhuma, e sai andando, por exemplo. Eles usam geralmente uma linguagem muito direta e às vezes ficam parecendo pessoas grosseiras, mal educadas, inadequadas, mas eles são muito honestos naquilo que dizem. Né? Se ele disser que você está feia, que a roupa está feia, você pode acreditar que é isso mesmo. Então, não sabem, né, fazer aquele, não tem aquele verniz social, aquela coisa como a gente, não, você está linda, e achando que a pessoa está horrível, por exemplo. Não, eles são diretos e vão dizer mesmo, tá? O que eles estão pensando, de forma sincera. Alguns usam uma linguagem muito formal, às vezes, né? Principalmente aquele grupo que a gente chama dos Aspergers, né? Eles usam uma linguagem muito formal em geral, às vezes muito burilada, com termos que a gente nem usa muito no dia a dia. Outros não. Vamos lá. Então, agora sobre o funcionamento deles, né? Como é que eles funcionam na vida diária, de modo prático? Eles gostam de trabalhar sozinhos, preferem trabalhar sozinhos, fazer trabalho na escola sozinhos, nada em equipe, né? Agrada muito, digamos assim. Se eles entrarem numa equipe, certamente farão a parte deles sozinhos, e não estarão ali para ficar discutindo com os colegas aquele assunto. Em entrevistas de emprego, geralmente não tem muito bom desempenho, não é? Por quê? Porque falta um pouco esse verniz social, né? Essa coisa de saber agradar, de saber a hora, às vezes, de falar alguma coisa, então eles acabam tendo uma certa dificuldade.
Lá na UERJ, até eu tive a oportunidade, quando eu estava fazendo doutorado lá, de acompanhar um trabalho de uma professora que era de inserção de adultos autistas no mercado de trabalho. Era uma pesquisa, né? E a gente chegou a acompanhar em alguns momentos, e o que a gente observava? Que eles conseguiam se inserir no mercado de trabalho, né? A dificuldade, na maioria das vezes, era com a questão mesmo social, a questão da linguagem. Por exemplo, se o patrão dizia alguma coisa que eles não gostavam, né? Eles logo retrucavam, falavam alto, pegavam as coisas, iam embora. Então, era uma dificuldade mesmo mais relacional para se manterem, né, nos postos de trabalho, pelo menos naquela pesquisa que foi feita naquela época. Nem sempre tem bom desempenho escolar, daqui a pouco a gente vai falar mais específico disso, mas eles têm, muitas vezes, um desempenho acima da média em algumas atividades. Eles são talentosos em algumas áreas. A gente vai ver daqui a pouco o vídeo do Fábio de Souza, que faz bonecos, por exemplo. Muitos são artistas, muitos gostam de música, tocam instrumentos, enfim, tem talentos diversos, mas nem sempre na escola eles conseguem ter um desempenho muito bom. A gente vai ver por quê. Muitos apresentam resistência de fazer aquilo que não é planejado, de sair da rotina. Então, alguma coisa que sai da rotina, a gente vê lá também no NAPNE, né, com os nossos estudantes que têm o transtorno do espectro do autismo. Então, por exemplo, a monitoria é às 18 horas, mas o professor faltou, tem uma aula vaga, o monitor está disponível, e o monitor, então, vai dar a monitoria, digamos, 17h30. Não, ele não quer, porque estava marcado 18 horas. Então, muita dificuldade em sair daquilo que é planejado, em sair da rotina. Muitos têm o hiperfoco, que a gente falou, em ferramentas, instrumentos, tecnologias, outros em desenhos, charges, ou música, futebol. Quanto à sensibilidade, eles sofrem muito com barulhos em geral, barulhos, ambientes muito agitados, muitos não se sentem bem, né, colocam a mão no ouvido, porque eles têm uma hipersensibilidade, não são todos, mas vários têm. Também, às vezes, em relação a alguma roupa, algum tecido que incomoda, pode ter uma hipersensibilidade auditiva, tátil, gustativa em relação a alimentos. Alguns não comem determinadas texturas, como, por exemplo, algo como um mingau, um purê, não conseguem comer. Também tem frequentemente alterações sensoriais à luz, ao toque, como a gente falou, que acabam incomodando. Então, no autismo, a gente costuma dividir em 3 níveis. Nível 1, que é o nível leve, nível 2, que é o nível moderado, e nível 3, que é o nível mais grave. No nível leve, o nível 1, né, estão aqueles que a gente chama de autistas de alto funcionamento. São aqueles que vão viver e trabalhar de forma independente, constituir família, eles têm geralmente habilidades verbais normais, mas às vezes têm dificuldade na comunicação. Mantém pouco contato visual, muitas vezes abaixam o olhar quando falam com a gente, olham mais na altura do queixo do interlocutor, da mão. Não aceitam muito imposição de regras, e geralmente não gostam, tem essa inflexibilidade, né? Qualquer coisa que saia ali da rotina, do previsto, é difícil para eles. A ausência de contato visual, já falamos. Geralmente, no nível 1, eles têm uma inteligência normal, preservada ou até acima da normal, interesses restritos, já falamos, hiperfoco, e muitas vezes uma linguagem extremamente formal. Eu achei interessante, agora há pouco, há 1 hora atrás, né, eu estava na internet e apareceu essa reportagem de uma médica, uma moça jovem, de 26 anos, chama-se Larissa Rodrigues Assunção. A Larissa é autista e ela está à frente do Covid em
Porto Velho, né? É um trabalho muito importante. Aí eu fui ler aqui rapidamente, depois vou ler mais, sobre a história dela, uma história bastante interessante. Ela entrou na faculdade aos 14 anos, já fez vários cursos, pós-graduações nos Estados Unidos, então ela vai contando na reportagem que ela sempre teve dificuldade nas relações sociais, que a família, desde muito cedo, identificou que ela tinha uma inteligência acima da média, mas que ela tinha muitas dificuldades relacionais. Ela conta que ela trocou de escola inúmeras vezes, que sofreu bullying, que teve muita dificuldade no sentido das relações sociais. Hoje, né, ela parece bem, ela diz aqui na reportagem que ela ainda não se acostumou com os holofotes, a dar entrevista, que ela acha isso muito estranho, né? É a questão relacional, que acha muito estranho, mas é uma pessoa que tem mostrado competência e um trabalho que merece elogios. Aqui é contada toda a rotina dela, enfim, as inúmeras funções que ela desempenha no dia a dia, num trabalho de máxima importância. Então, aí a Larissa é um exemplo, né, que eu lembrei aqui do nível 1, de uma pessoa que caminha bem na vida, né, lógico, tem suas dificuldades, tem, como todos nós temos, uns mais num aspecto, outros, mas nada que a impeça de levar uma vida como todos nós levamos, de trabalho, de estudos, de família. No nível 2, gente, são aqueles que têm o que a gente chama funcionamento moderado. Não tem tanta autonomia ou tanta desenvoltura quanto os de nível 1, quanto a Larissa, né? Ele já tem um pouco mais de dificuldade na comunicação, às vezes usa uma linguagem repetitiva, usam, às vezes, frases ou palavras que ouviram em algum lugar de forma deslocada no meio de uma conversa. Pode ter um funcionamento mental normal ou um pouco abaixo do normal, pouco contato visual, apresentam problemas comportamentais e sensoriais mais sérios, como, por exemplo, andar na ponta dos pés, às vezes um andar meio, digamos, desengonçado, né? Parece meio que está trotando, alguma coisa assim. Também interesse único, já falamos das disfunções sensoriais, mas também vai caminhar. Do nível 3 que são aqueles autistas que a gente chama de baixo funcionamento, que são aqueles que vão ter mais dificuldade na vida, porque tem mais dificuldade em relação à autonomia. Desde a ir ao banheiro, vestir-se, alimentar-se, vão precisar de mais ajuda. E nesse grupo, há aqueles que nunca vão falar, por exemplo, assim, há 40%, dentro do autismo, 40% dos autistas não falam, tá? Ou não vão aprender a falar. Então, aqui está esse grupo que não fala, que usa a comunicação, às vezes, de forma muito ainda rudimentar, difícil, tem um funcionamento cognitivo prejudicado, não corresponde à interação do outro, que é assim, no autismo, em geral, a pessoa com autismo, ela não busca interação, ela não vai chegar, oi, Odila, tudo bem? Eu tô com saudade de você, onde é que você andou? Ela não vai fazer isso, provavelmente. Mas, quando nós vamos a ela, lá no nível 1, no nível 2, elas respondem. Elas falam conosco, né, com as limitações de cada um, mas entabulam uma conversa. No nível 3, não. São aqueles que têm muita dificuldade, que não vão nem conseguir responder à nossa interação. Não é nem iniciar uma interação. Para eles, todos é difícil. Mas eles não conseguem responder, corresponder, parecem alheios, você fala, parece que eles não estão entendendo, são alheios, né, ao mundo, entre aspas. Eles têm pouco ou nenhum contato visual, não compreendem muito bem ações e consequências, causa e consequência, ação e reação, e até eu botei em vermelho, muitas vezes correm riscos por estarem sozinhos, porque não tem muita noção de perigo, às vezes, né, por exemplo, vê um animal, um cachorro, puxa o rabo, bota a mão, atravessa a rua sem olhar, porque não tem essa noção de perigo.
às vezes tem posturas estranhas na coordenação motora, muitas estereotipias em geral. Então, esse é o grupo que vai ter mais dificuldade para caminhar na vida, digamos assim, porque terá menos autonomia. Isso aqui, gente, eu quis dar um destaque, já que nós estamos falando de adulto, que é uma coisa muito importante, que são as habilidades sociais no autismo. Né? Esse autista que a gente encontra lá nas nossas instituições, né? Geralmente ele vai estar lá no nível 1, no nível 2, em geral, mas todos têm dificuldades nas habilidades sociais. O que é isso? Habilidade social é justamente essa condição que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que nos permite nos relacionarmos com as demais pessoas de forma, digamos, adequada, né? E as pessoas com autismo têm essa dificuldade. Então, uma das coisas que hoje é muito falada é trabalhar com eles a questão da autorrepresentação. Aqui tem um exemplo que é o seguinte, eu não vou ler, vou só contar. É o caso de um rapaz aqui que se chama Matheus, que tem 15 anos, com habilidades verbais limitadas, e ele e a família frequentam lá uma determinada sorveteria, né? E o pai desse menino está trabalhando para que ele tenha mais autonomia. E aí incentivou o filho a ir sozinho lá na sorveteria e comprar o seu sorvete preferido. Aí o menino vai, consegue comprar, mas ele volta triste, aborrecido, porque deram a ele o sorvete errado. Ele queria de chocolate com menta e veio com outro sorvete. Aí o pai o ensina a voltar lá, a explicar ao vendedor, a pedir para trocar, e assim ele vai, consegue e volta, né, feliz com o sorvete que ele realmente queria. Então, isso dentro do autismo, gente, é preciso ser ensinado. Então, a gente trabalha muito com as chamadas histórias sociais, que são esses casos, representações, para que aquela pessoa consiga ter mais desenvoltura nas atividades do dia a dia que vão passar pelas interações sociais. Quer dizer, consigam resolver problemas simples, tomar decisões no seu dia a dia. Aí aqui eu coloquei também de uma cartilha do Autismo e Realidade, que é até um site muito bom de autismo. Ele dá aqui algumas dicas para a gente trabalhar, o que a gente precisa trabalhar com esse pessoa jovem, né, ou adulta dentro do autismo, dentro das habilidades sociais. Aí ele fala aqui, ensinar a usar as amenidades sociais, que eles chamam, que é bom dia, boa tarde, obrigada, por favor, né? Aquelas que a gente ensina para as crianças como palavrinhas mágicas. Ajudar a utilizar o cumprimento adequado. Isso acontece muito. Eles, por exemplo, se eles entram num ambiente, né, lá no IFE a gente observa isso com um rapazinho que tem o autismo, que a gente trabalha lá com ele, quantas vezes ele entrar, ele vai dar, por exemplo, bom dia, Odila, bom dia, Ivanise, bom dia, mas ele já esteve conosco. Ele sai, vai para a aula, volta, dá bom dia de novo, por exemplo. Ou não fala nunca dá bom dia. Chega, senta, pá, no sofá e fica. Aí eu fico, bom dia, Matheus, bom dia, né? E aí, quer dizer, uma coisa inadequada. Ou ele não fala, ou repete o bom dia, por exemplo, várias vezes. Não entende que é só a primeira vez que a gente encontrou aquela pessoa que a gente vai dar o bom dia, por exemplo. Outra coisa interessante é o terminar a conversa. Geralmente eles não terminam, quer dizer, você tem a sensação de que ele foi ali te falar alguma coisa, mas ele não disse o que ele queria. É como se a conversa não fosse terminada. Outra coisa difícil para eles é compartilhar espaços de trabalho, tiver que dividir, por exemplo, uma sala com outras pessoas, né? Porque é tudo muito rígido. Meu lugar é esse, eu sento aqui, eu não vou sair daqui, né? Enfim, é tudo muito rígido. Então, é difícil compartilhar, por exemplo, espaços. Aceitar correções, também, em geral, eles têm uma resistência, né? Não gostam de serem chamados a atenção, muitas vezes. Responder assertivamente, que é outra coisa. Você, às vezes, pergunta uma coisa e ele responde outra, diferente.
A outra coisa, aceitar sugestões, também é difícil, né? Ivaniza lá sabe bem quantas vezes a gente, né, fulano, vamos fazer tal coisa, mas aquilo é difícil de ser aceito, de ser introjetado, é mais ou menos assim. Às vezes também tem dificuldade, na maioria das vezes, por exemplo, para pedir ajuda, para contar um problema, contar uma dificuldade. Você pergunta, tudo bem, fulano? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, pronto, né? Não tem dificuldade de se abrir em contar para a gente alguma coisa que a gente está perguntando para poder ajudar. Outra coisa difícil para eles é, por exemplo, esperar numa fila. Revezar, se esperar, por exemplo, tiver que esperar para entrar lá no refeitório, para o almoço, enfim, é difícil ficar numa fila, ficar muito próximo de outras pessoas, por exemplo, né? Mas é importante aprender. E aí chegamos na escolarização no autismo, né? Que é um dos focos da nossa conversa de hoje. Aí, gente, e suas implicações pedagógicas ou acadêmicas. Eu encontrei um artigo muito bom, de 2019, da Universidade de São Carlos. Eles fizeram uma pesquisa com mais ou menos 190 autistas em idade adulta. E também entrevistaram pais, cuidadores, pessoas que tinham trabalhado com essas pessoas, né? Então, o trabalho chama-se Escolarização de Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, TEA, em idade adulta, relatos e perspectivas de pais e cuidadores. Aí eu selecionei alguns itens aqui para comentar com vocês. Uma coisa importante que diz lá no artigo é que os processos de inclusão ainda precisam ser melhorados, né? Porque a escola, em geral, ainda tem muita dificuldade em relação a conhecer características do autismo e também carece de estratégias específicas para melhorar a aprendizagem daquela pessoa, daquela criança, depois daquele jovem, né? E aí o artigo diz, gente, que grande parte dos jovens com autismo, eles encerram sua carreira escolar, digamos assim, muito antes de a completarem, né? Há, entre as pessoas com autismo, grande taxa de evasão. Eles começam, acabam desanimando, desistindo, muito poucos chegam ao ensino médio. Então, poucos e muito menos ainda chegam, né, hoje ao ensino superior, infelizmente, ainda são poucos os que chegam. Há garantia de acesso em muitas instituições, mas não de permanência, quer dizer, não se dá condição, não se cria condição para que aquela pessoa continue ali estudando. No artigo confirma a ideia de que aqueles que têm melhores níveis de quociente intelectual, quer dizer, que tem preservação cognitiva, que não tem chamado antigamente a retardo, deficiência intelectual, e que tem uma linguagem adequada, esses são os que acabam conseguindo mais êxito, são os de melhor prognóstico na vida adulta, acabam obtendo realmente êxito, esses, então, conseguem chegar a uma faculdade, né, a um ensino superior. No artigo, muitos falam de preconceito, de discriminação, falam também da baixa qualidade do ensino ofertado. Tem um menino, né, um pré-adolescentezinho também que eu acompanho, ele tem agora 12 anos, e ele não quer ir mais para a escola. E aí a avó, que sempre leva para terapia, pediu, Odila, conversa com ele não quer mais ir para a escola, está uma dificuldade, eu pago uma escola particular, pago com dificuldade, aquelas coisas. Aí eu fui conversar com ele e tentar entender por que ele não quer mais ir para a escola. Aí ele fala, ele é verbal, mas tem uma linguagem bastante comprometida, aí ele fala para mim assim, massinha, desenho, massinha, desenho. Quer dizer, ele não quer ir para a escola, por quê? Né? Oferecem a ele massinha e desenho. Né? Então, ele percebe, ele não é mais pequenininho, né? Já tem 12 anos, ele percebe que o que ele está fazendo é diferente dos demais colegas.
né? Ele tem dificuldades, ele não está totalmente alfabetizado, mas acabou, então, ficando discriminado e dão a ele uma coisa meio para enganar, né? De que ele está na escola. Então, muitas vezes acontece isso, a criança ou o jovem, ele está ali, mas ele está fazendo uma atividade não compatível com os demais colegas ou com o que a turma está fazendo. Também nesse artigo diz que a maior parte dos alunos com autismo abandonam a escola sem qualificações profissionais. Então, muitas vezes, eles conseguem o quê? Um emprego, mas empregos que não exigem muita qualificação, que são aqueles também que né, pagam menos, ou um subemprego, acabam ficando também marginalizados nesse aspecto. As pessoas com autismo que tiveram, assim, mais êxito são aquelas que continuaram em determinadas instituições, daqui a pouco a gente vai falar, tipo a PAI, a PAP, essas muitas vezes conseguem até lá, quando a instituição capacita para uma profissão, conseguiu, às vezes, se inserir melhor no mercado de trabalho, nessa pesquisa em São Paulo, foi o que eles apresentam. E também apresentam que muitos ainda autistas são muito dependentes do pai, da mãe, das relações familiares, ainda vivem muito, né, não têm autonomia, não moram sozinhos, mas ficam muito em função ali da vida familiar do pai e da mãe. Também foi dado um destaque no artigo que é muito importante para o processo de inclusão que haja a participação da escola, né, dos professores, pedagogos, direção, outros profissionais, mas também dos terapeutas, que haja um trabalho conjunto entre a escola e os terapeutas que trabalham, que estimulam, que orientam aquela pessoa, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, enfim, né, outros profissionais que possam estar lá fora atuando com aquele jovem, por exemplo. Então, é importante que haja essa ponte escola-terapeutas. Muitos, os que frequentam aí o nível superior, universidade, ainda são poucos, né? E muitos ainda também se encontram desprovidos de tratamento, de qualquer tratamento, porque né, não tiveram condição, não conseguiram tratamento no sistema público de saúde, então muitos ainda estão à margem também dos tratamentos. As instituições educacionais especializadas se apresentam, ora, como dispositivos complementares ao ensino regular, ora, como dispositivos substitutos. O artigo mostra que em São Paulo, a maioria ainda frequenta instituições especializadas, né, as escolas especiais, que funcionam, ora, como complemento ao ensino regular e ora como substituta. Então, o autista ainda está muito ligado a essas instituições de educação especial. Quer dizer, significa que estão pouco inseridos no sistema regular de ensino, na escola regular. Né? Também verificou-se, em relação à escolarização no período da infância e da adolescência, verificou-se que a maioria frequentou escolas regulares e escolas especiais concomitantemente. Quando estão em escolas regulares, também, muitas vezes, frequentam escolas especiais concomitantemente, sendo que a inserção no ensino regular aconteceu principalmente nos anos iniciais, nas primeiras séries do ensino fundamental. Tá? A inserção na escola regular aconteceu nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, isso tudo mostra para a gente a dificuldade dessa pessoa com autismo ser inserida e permanecer na escola regular. Na idade adulta, a maior parte desses indivíduos esteve ou está inserido em instituições educacionais especiais, como a gente falou, sendo que poucas frequentam o ensino regular. Né? Então, a maioria está nas AMAs, APAES, APAPs.
Foram reveladas perspectivas educacionais para a vida adulta, nas quais os participantes buscam locais para convivência, realização das terapias multidisciplinares, acolhimento às famílias, atividades de profissionalização. Então, eles... pelo menos a realidade aqui do Estado de São Paulo, é que eles procuram essas instituições, como a gente falou, em que eles podem encontrar desde as terapias, como ambiente para convivência, acolhimento às suas famílias, por isso, quer dizer, há um direcionamento maior para essas instituições do que para as instituições de ensino regular. Esses tratamentos também que a gente falou, né, sempre reforçando, eles são muito importantes, e importantes que haja uma conversa, um diálogo entre a escola e os terapeutas dessa pessoa, desse jovem, né? Aqui também a gente encontrou, e reforçando a ideia de que as crianças não devem ser comparadas, que ninguém deve ser comparado, né, a outra pessoa, muito menos no TEA, ele só pode ser comparado a ele mesmo, até porque as características, como a gente falou, há um conjunto que define, mas há também muitas peculiaridades no autismo, então não tem como a gente comparar o autista A com o autista B, por exemplo. Então, aliar projetos terapêuticos a projetos pedagógicos é o que, segundo os autores, tem surtido melhor efeito para a inclusão escolar brasileira. Então, reunir projetos terapêuticos, como a gente falou, o fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, aliado ao projeto pedagógico da instituição em que aquela pessoa está inserida. Instituição escolar, né? E o artigo apresenta aqui como quase um resumo os aspectos mais importantes a serem observados em relação às pessoas com autismo. Primeiro, aqui, a necessidade de atendimento integral daquela pessoa, repetindo, não só na área pedagógica, mas aliar com a área de saúde, com a área social. Então, o terapêutico junto com o pedagógico. Importância de realizar planejamentos individuais, né? Os PEIs, os planos de ensino individualizado, porque cada um tem nas suas peculiaridades e muitas vezes tem até potencialidades que podem ser ali melhor trabalhadas, melhor exploradas. Necessidade de uma infraestrutura física e de recursos humanos capazes de acolher essas pessoas, né, com TEA, oferecimento de atendimento em tempo integral também para famílias, o artigo reforça muito, não só atender o estudante, mas acolher e ajudar a família. E, assim, aqui a gente apresentou, já estamos quase terminando, algumas dicas, né, mais específicas para a escola e que costumam funcionar bem para todas as pessoas, ou quase todas, dentro do transtorno do espectro do autismo. Já estamos quase encerrando. Uma é usar a instrução direta. O que é isso? Quando a gente fala, né, com a pessoa com autismo, a gente tem que ter o cuidado para não darmos, por exemplo, que a gente chama de comandos, vários comandos ao mesmo tempo. Como? Por exemplo, apanha a mochila, abre a porta, sobe, vai iniciar onde? Depois você volta aqui. Ele não fará a metade. Então, os comandos têm que ser dados pouco a pouco para que ele possa, apanha a mochila, vai para a sala. Quando acabar a aula, você volta aqui que eu vou falar com você, por exemplo. Não adianta a gente falar tudo ao mesmo tempo, que dificilmente eles conseguem se organizar para atender a todas aquelas demandas, nossos comandos todos. Falar também de maneira direta, porque eles têm muita dificuldade com interpretação de textos. A maioria gosta muito das exatas, da matemática, mas eles têm bastante dificuldade em compreender, interpretar texto. Já que falamos que há uma dificuldade na linguagem, há uma dificuldade na comunicação, há uma dificuldade em compreender o sentido oculto das coisas, né, do que é dito, obviamente haverá uma dificuldade com a interpretação de textos. Sempre começarmos, né, pelos conceitos mais simples, se possível, linkando, relacionando com alguma coisa que aquela pessoa já sabe, com conhecimentos anteriores, fazendo uma ponte sempre com aquilo que ela já sabe, vai ficar mais fácil.
Usar, muitas vezes, é necessário usar recursos sensoriais. Por quê? Grande parte dos autistas aprende muito de forma visual. Eles têm, em geral, eles têm boa memória e boa memória visual, digamos assim. Então, por exemplo, se eles vão a um lugar hoje, eles voltam àquele lugar 10 anos depois, eles sabem chegar, por exemplo, naquele lugar. Então, eles precisam, muitas vezes, ver aquilo que a gente está dizendo, né? Precisam usar os sentidos, se possível, ver, tocar, tudo isso ajuda a concretizar os conceitos, as informações e facilita, obviamente, a aprendizagem. Usar sempre exemplos simples, exemplos claros, lembrando que eles entendem tudo de forma muito literal, que têm dificuldade em compreender conceitos muito abstratos, então procurar transformar aquelas informações em, né, de falar, se como a gente, enquanto educador, professor, tentar colocar a informação de forma mais simples e prática e concreta para eles. Outro elemento importante, né, que serve também, como os demais, para todos os nossos estudantes, fazer elogios, encorajar, né, estimular, elogiar, porque, em geral, ele já vem com uma história, muitos vêm com uma história de fracasso, histórias, às vezes, de bullying, história de serem, de certa forma, né, renegados, deixados de lado. Então, é importante a gente tentar melhorar essa autoestima deles, elogiar, valorizar, costuma funcionar muito bem. De modo geral, também, eles precisam de um mediador, muitos precisam, principalmente aqueles que estão lá no nível 2 ou 3, vão precisar mais de um mediador. Também possibilidade, né, como a gente até faz lá no IFE, no NAPNE, um currículo fragmentado, quer dizer, ele poder concluir aquele curso num tempo maior, ao invés dele cursar, por exemplo, 8 disciplinas, 10, ele cursa 4, depois, no ano que vem, ele cursa mais 2, e assim ele demora, às vezes, um pouco mais para concluir o curso, mas ele consegue fazer com mais êxito. Evitar usar muito sentido figurado, porque eles não compreendem, buscar sempre o acolhimento, o respeito, né, ouvi-los, tentar, obviamente, ajudar como possível. Elaborar um PEI, que é um plano de ensino ou de estudos individualizado, né, com o que ele vai cumprir no primeiro ano, no segundo ano, de preferência em comum acordo com os professores, e também, se possível, com os terapeutas que acompanham aquela pessoa. Na questão das avaliações, enunciados curtos, objetivos, não adianta se a gente faz aquele enunciado de 4 linhas, quando ele chega na última, ele não sabe mais o que você estava colocando na primeira frase, então, enunciado tem que ser curto, evitar pegadinhas, muitas vezes ele precisa até da questão mais objetiva de marcar, porque eles têm dificuldade, em geral, na escrita, muitos têm problema motor, então a letra costuma ser bastante ruim, não só a letra, mas a construção de frase. Por exemplo, fazer uma redação para eles é algo bastante penoso na maioria das vezes, né? Construir parágrafos, então, se possível, questões mais não que sejam fáceis no sentido de facilitar para ele tirar uma nota boa, não é isso, mas mais objetiva, evitando pegadinhas, para que ele possa realmente mostrar que aprendeu. Outra coisa importante, não misturarmos assuntos, quando a gente está trabalhando com vários assuntos diferentes, naquela avaliação, por exemplo, tentar fazer como eixos, né, blocos, fazer um assunto, depois passar para outro. Se a gente mistura os assuntos, fica muito difícil para eles também, né, tudo para eles é muito compartimentalizado. Então, estamos falando de um assunto, vamos esgotar aquele assunto, depois a gente passa para outro, na hora da avaliação. Trazer dados concretos, muitas vezes, facilita bastante.
Muitas vezes também é preciso quase que fazer uma legenda na prova, explicar para eles o que você quer dizer quando você diz cite tal coisa, descreva tal coisa, ou explique tal coisa. Muitas vezes eles não têm clareza sobre esses termos, né? Sobre esses verbos. É importante a gente explicar o que a gente quer, na verdade, naquela questão, por exemplo. Aí eu coloquei aqui o exemplo, né? Por exemplo, a gente não adianta de colocar uma questão como, por exemplo, explique o que são aves e cite 2 exemplos. Ou ele vai explicar, ou ele vai citar. Então, um item tem que ser explique o que são aves. Outro item, cite 2 exemplos de aves. Aí ele vai fazer. Quando eu coloco vários comandos numa frase só, numa questão só, igual a história do leite lá de cima, da charge, né? Ele vai fazer uma coisa só. Então, evitar linguagem muito rebuscada, de difícil compreensão. Então, basicamente, são essas informações, né, importantes em relação à escola, e cada escola vai realmente de acordo com a sua equipe pedagógica, seus núcleos de apoio, tentar ver do que aquela pessoa mais precisa e organizar realmente a sua vida acadêmica de acordo com aquelas necessidades. Saiu essa semana um documentário bastante interessante, já tem no YouTube, ele leva 1 hora, mais ou menos, de duração, que é chamado Estimados Autistas, que é sobre o autismo na vida adulta. Está fresquíssimo, saiu essa semana, dia 13, se não me engano. Sugiro que todos que têm interesse no assunto vejam, porque é muito rico, são vários autistas dando seus depoimentos. Então, bastante interessante. Aí aqui, né, terminando as referências, e aqui nós vamos terminar com esse vídeo, que a gente vai passar, ele leva 5 minutos mais ou menos, e depois, então, a gente vai deixar por conta aí de Vanise e Cirlei, que vão organizar a questão das perguntas para a gente responder. Então, vamos acompanhar o vídeo, que ele é muito interessante. É um rapaz que se descobriu autista recentemente, quando ele foi ser pai, né? Quando ele teve o seu primeiro filho. Então, vamos lá. A Odila teve um pequeno problema para exibir o vídeo. Eu espero que ela consiga voltar. O vídeo que ela deseja mostrar, caso a gente não consiga, ele está disponível numa página chamada Terapia. São histórias de terapia, que uma página do Instagram, né, tem disponível várias histórias, vários relatos de superação de pessoas com deficiências e transtornos. E essa história que a Odila vai nos mostrar agora está disponível nesse Instagram, que eu vou anotar agora no chat do YouTube para quem desejar acessar. Aqui.
A gente, infelizmente, está com dificuldade de voltar para a Odila. Eu quero destacar do que ela falou, a importância, gente, do diagnóstico, né? A importância de buscar ajuda, os pais, desde criança, que desconfiam, que percebem sinais diferentes, conforme a Odila falou, desde muito jovens, desde muito pequenininhos, as crianças já dão sinais de que seu comportamento é um pouco diferente, né? Então, a Odila já nos mostrou isso, a necessidade de buscar ajuda, porque, conforme ela disse, o autismo conhecido, né, academicamente, quando a gente conhece já, e os tratamentos disponíveis, eles são muito recentes, né? Os estudos são recentes. Se a gente for olhar para trás na história da educação do Brasil, são estudos muito recentes, tanto do autismo quanto de outras deficiências, né? Algumas legislações ainda estão amadurecendo, outras já foram revistas, mas graças a essas legislações, por exemplo, que a gente pode datar da década de 90, né, pessoas da década de 90 que começaram a ser contempladas por essa legislação, elas estão se tornando adultas, né? Então, elas estão fazendo a sua trajetória escolar e estão chegando na universidade, estão chegando no ensino médio, e agora a gente está recebendo essas pessoas. A Odila falou uma coisa muito importante. O acesso foi facilitado, né? A gente tem o acesso facilitado, mas a gente continua tendo que pensar a permanência, né? A gente tem recebido cada vez mais pessoas, e isso é importante, é satisfatório, mas a gente precisa criar condições para que essas pessoas permaneçam e tenham êxito nas instituições em que a gente está trabalhando. A Odila já voltou, espero, não sei se ela vai conseguir mostrar o vídeo, e precisa abrir seu microfone, Odila. Porque tudo fazia sentido. Imagina você descobrir com 35 anos que você é autista. Isso aconteceu comigo. A minha esposa, durante a nossa gravidez, ela descobriu que, lendo, né, pesquisando coisas sobre o nosso filho, que o pai dela não, eu, né, o pai da criança, tinha alguns traços diferentes que explicavam muita coisa. Então ela veio falar pra mim assim, querido, eu tenho que te falar uma coisa, é importante, mas não fica brava comigo. O quê? Eu acho que você é autista. Quando ela falou isso comigo, eu fiquei muito bravo e na negativa com ela. A imagem que eu tinha de autista é aquele cara meio Rayman, né? Que é super estereotipado, que tem dificuldade de comunicação, super inteligente. Aí eu comecei a ler mais sobre o assunto e as coisas foram encaixando. E quando eu finalmente aceitei que eu poderia ser autista, meio que meu mundo deu uma desmontada. Porque você passou as últimas décadas achando que você era uma coisa, que todo mundo via um mundo como você, e no final não, você vê tudo diferente. Aquilo que você acreditava que era normal, não é o normal. Porque, por exemplo, eu acabei descobrindo que os autistas, cada um é de um jeito, né? Eu consigo olhar nos olhos das pessoas. Para eu poder falar corretamente, eu tenho que dar uma respirada, uma pensada, porque se eu falo normalmente, eu me enrolo muito. Isso era uma coisa que eu sofria muito bullying da minha própria família na infância. E essa descoberta das coisas que tornam a pessoa autista, meio que foram me libertando. E aquele cara que tá todo confuso, sem saber, né, quem ele era, que ele queria morrer, porque não entendia porque as coisas não funcionavam, virou ativista, né? Virei um defensor da causa autística. E agora eu estou aceitando me adaptar a algumas coisas, como por exemplo, eu tenho fotossensibilidade muito grande. Então eu ando na rua até de noite de óculos escuros. Eu uso protetor auditivo, que antes sem isso eu tinha muita dor de cabeça, enxaqueca. E eu não entendi o porquê que eu tinha isso.
A minha própria esposa lembrou que uma vez, antes dela falar que eu poderia ser autista, bem antes, que eu tinha ido para 25 de março comprar material para trabalhar e eu passei muito mal, só fiquei meia hora na 25. Eu fiquei tão mal ao ponto de eu parar o carro, vomitar, voltar dirigindo para Cotia, que eu morava naquela época, e eu apaguei um pouquinho no trânsito, assim, eu tava dirigindo, eu desligava, e hoje eu sei que isso aí é excesso de estímulo que faz o teu cérebro se autodesligar para se proteger. E quando eu cheguei em casa, eu achei que eu ia, sei lá, parar no hospital, porque eu tava com uma dor de cabeça tão horrorosa que eu falei, não pode ser, tem que ter um tumor aqui dentro, alguma coisa. E era não, era meu corpo se protegendo daquele excesso de luz, barulho que eu tive na 25 de março por meia hora, né? Que tudo começou, eu não tinha nem nascido ainda, né? Que minha mãe foi no médico e perguntou por que eu não me mexia muito na barriga. Aí o médico falou, você, ele é preguiçoso, mãe, não se preocupa. Eu nasci, demorei muito para andar e para falar. Minha mãe levou no pediatra e ele falou a mesma coisa. Esse menino, mãe, não se preocupa não. Ele é muito preguiçoso. E eu fiquei com esse estigma de ser preguiçoso, né? Então, eu era criança dita preguiçosa. Eu ia mal no colégio porque eu não conseguia entender direito português e matemática. Hoje eu sei que é normal autista ter descalculia, que é problema de fazer cálculo. Eu sou uma pessoa que se vai na padaria e a pessoa dá teu troco, eu tenho que confiar que ela deu o troco certo pra mim, porque eu não sei. Eu tenho que usar os dedos pra contar, ainda erro, né? Só que do outro lado eu consigo fazer software de computador. Então, tipo assim, eu sou bobo e gênio ao mesmo tempo. Então, o autismo explica essas discrepâncias da minha vida e mostra que, por um lado, que tem essas coisas ruins de eu não sentir dor, eu passar muito mal com calor, do outro, me permite ser quem eu sou. Que se eu não fosse autista, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço, eu não conseguiria pensar fora da caixa, né? Eu não conseguiria ser bonequeiro, por exemplo, né? De pegar qualquer ideia e transpor para algo físico. Que isso é outra coisa que eu descobri com o autista, que a nossa mente é muito visual. Então, finalmente eu descobri alguém, né? Várias pessoas que pensam como eu, que tem tipo um AutoCAD na cabeça. Então é legal você perceber que existem outros como você. E que você não tá louco, que não. Você tem solução. Não é que você tenha uma solução. Que você não precisa de uma solução. Porque você é perfeito. Apesar de ser socialmente imperfeito, né? Até comparando com o pessoal do LGBT, eu saí do armário, né? Então eu estou me permitindo fazer minhas coisas que eu sempre me contive. Então, de, por exemplo, fazer minha estereotipia com a mão mexer. Antes eu fazia bem oculto, assim, embaixo da mesa. Agora não, eu faço no braço, na vista, bater a perna. A minha mochila eu ando com escrito autista para ninguém me tirar de lugar preferencial, já que eu posso sentar. Porque eu passar a mão em pé é uma coisa, passar a mão sentada é muito melhor, né? Então eu prefiro. Isso também está ajudando as pessoas ao meu redor a me respeitarem. Então, minha esposa pergunta assim, fala agora pra mim, ó, eu vou mudar tal coisa da casa, tudo bem pra você? Então eu tô sabendo com antecedência, então não pega aquela coisa que ficou perdido, o que aconteceu. A minha mãe, que foi a pessoa que mais teve resistência de aceitar que eu sou autista, hoje ela chega em casa, quando eu vou visitá-la, né? Ela pede pra pegar os cachorros pra não fazer barulho, que sempre me incomoda, diminui o som. Antes o pessoal tava nem aí comigo. Agora o pessoal tá se me respeitando. Por estar me autoconhecendo, tá? Aquela coisa de eu estar sempre descobrindo quem eu sou, a cada dia mais, eu tô tendo a possibilidade de passar para frente o que eu tenho aprendido, né? E isso também faz bem porque eu vejo as pessoas melhorando. Se você vai em fórum de autista, tem muito autista que é triste, assim, que ele não quer viver, né? E quando a pessoa vê que tem outros iguais a ela, que, tipo, nossa, ele tá casado, ele tem filho, tem empresa, então a gente pode, a gente não é limitado. A gente só é diferente. E isso é muito legal.
Voltamos? Vanise? Sim, Odila, pode continuar. Não, acabamos. Aí agora é a segunda parte, né? Já passou o vídeo, agora são as perguntas, né? Só para falar um pouquinho rapidinho do vídeo, né? Esse rapaz se descobriu autista recentemente, né? E ele fala ali de uma maneira muito simples e tranquila, né? Aquilo que a gente, de certa forma, retratou aqui hoje, as dificuldades, mas também as potencialidades da pessoa com autismo. Ele é um bonequeiro, vocês podem ter observado na parede, né? Ele também em cima do móvel, ele é um artista, ele tem uma empresa, ele tem família, ele tem filhos, ele tem uma hipersensibilidade auditiva, vocês devem ter observado, ele diz, quando eu chego na casa da minha mãe, ela manda prender os cachorros, porque eu me incomodo com barulhos, né, sons muito altos. Ele tem estereotipia com as mãos, que antes ele disse que escondia as mãos, agora ele assumiu que tem as estereotipias, ele tem dificuldades sociais, né, de relacionamento. É interessante a gente observar, ele sempre faz esses vídeos lavando louça, porque a água, em geral, ela é muito tranquilizadora para as pessoas com autismo. A maioria gosta muito de água, tomar banho, lavar a mão, né? Funciona, de certa forma, como uma tranquilização para elas, diminui as dificuldades sensoriais, reequilibra aquela pessoa. Né? Então, assim, são características interessantes e que mostram para a gente. Agora há pouco também no documentário, né, que a gente falou recentemente, que saiu essa semana e tal, que eu coloquei a chamada, no documentário eles usam uma frase assim, que o autista não é mais nem é menos, né? Nem é o super-homem, aquele muito inteligente, aquele diferenciado, na maioria das vezes não é, e também não é menos, ele é apenas uma pessoa que tem peculiaridades, particularidades, como todos temos, e que precisa ser respeitada, né? Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Vou passar para a Ivanise agora. Odila, a gente que agradece a oportunidade de te ouvir. Você falando, né, a gente vai lembrando de situações do nosso trabalho, lembrando de pessoas. Existe uma situação que é a resistência, né? O depoimento agora que a gente acabou de ouvir, ele fala que a própria família tinha resistência e teve resistência ao seu diagnóstico, né? Nós vivenciamos isso recentemente, né, no NAPNE, quando nós recebemos um jovem já adulto, trazido pela família, como um rapaz que tinha um jeitinho diferente, e que a gente precisava só dar um apoio e ter um pouco de paciência. Mesmo com laudo, né? E aí a Odila, dentro da sua competência, com sua habilidade, né? Todo o profissionalismo, nós fizemos a abordagem com a família para dar nome a esse jeitinho especial que esse rapaz tem, né? E houve certa resistência, porque é uma palavra relativamente nova, desconhecida. Aquilo que é desconhecido nos causa medo, né? Essa família em especial é uma família que, pelo que a gente já pôde observar no nosso acompanhamento social, é uma família que se escondeu, que se trancou durante muito tempo. Então, as habilidades sociais, isso que a Odila chamou de verniz social, nesse caso específico, elas não foram trabalhadas de repente, num tempo adequado, né? Porque essa família se fechou diante desse diagnóstico que talvez não tenha sido muito claro para eles, né? Talvez sim para o profissional que acompanhou esse jovem, né, quando ele era criança, mas a maneira como ele transmitiu essa informação para a família não foi suficiente. Ou a maneira como a família recebeu essa informação não bastou para que essa pessoa tivesse um desenvolvimento social mais adequado, né? Que lhe trouxesse menos problemas.
A gente tem outras situações no nosso campus, né, dentro de todo desse leque que a Odila nos mostrou, dos níveis, a gente tem outras situações. A gente tem casos, por exemplo, de falta de diagnóstico em pessoas completamente estereotipadas, não é mesmo, Odila? Pessoas que a gente sabe, né, pelo comportamento, pela história de vida, mas que não se assume, não se identifica dessa maneira, mas que tem todo o comportamento e a trajetória dentro do espectro autista, né? Temos outros casos também de pessoas que, infelizmente, o que também mostrou no documentário, desculpem, no artigo que a Odila comentou, de pessoas que abandonaram, né? Então, os desafios são muitos, são constantes, a gente não consegue repetir a fórmula de um estudante que a gente atende com o outro, e a importância da escolarização desde a infância, né? Da escolarização e do diagnóstico. Foi isso que a Franceline comentou. Franceline de Assis disse da importância da criança estar na escola, né? Principalmente para desenvolver suas habilidades sociais, não só as acadêmicas, porque as acadêmicas elas podem ter um tempo diferente, né? E como que a escola pode contribuir para que ele tenha êxito na vida adulta, no mundo do trabalho. E a Franceline também de Assis, ela deixa uma pergunta se você, Odila, ou nós, alguém tem conhecimento de alguma instituição em campus ou região que dê algum tipo de orientação para o mercado de trabalho, de pessoas diagnosticadas, deu algum tipo de apoio para essas pessoas. Olha, não, não conheço. As instituições, né, como a PAP, a PAI, a POI, elas, né, se dedicam, digamos assim, a falar da questão das profissões, de mercado de trabalho, pelo menos elas, né, eu sei que tem uma proposta assim, mas de termos mais concretos, eu realmente não conheço. Como me perguntam muito, se eu conheço alguma instituição que tem grupos, por exemplo, né, como grupo de terapia, de apoio para o próprio autista, como tem Alcoólicos Anônimos, enfim, mal comparando, né, se teria para pessoas com autismo. Também não conheço. Em geral, o trabalho é mais individualizado, não há, assim, que eu conheça esse tipo de apoio, não. Até porque, Franciele, que perguntou, né, por quê? O autismo no Brasil, ele tem sido mais, que a gente até falou, mais trabalhado, há uma preocupação, tem havido uma preocupação maior com ele nos 10 últimos anos, mais ou menos de 2012 para cá. Então, é uma coisa ainda muito recente, e geralmente o foco é na infância, né? Porque é um transtorno da infância que acontece precocemente. Então, há muita preocupação com a criança, inserir a criança na escola, incluir aquela criança, tratar aquela criança. Para esses maiores, né, hoje eu acho que até se está despertando mais, né, de que há necessidade de nos preocuparmos com esses já em idade mais avançada, jovens e adultos, mas não é ainda uma coisa tão constante, não faz muito parte da preocupação até das políticas públicas. A gente vê muita coisa mais direcionada para a infância, né? Em geral, né, nas buscas aí por temas de deficiência e transtorno, a gente ainda tem essa lacuna, né, grande com relação a pessoas adultas, né? Então, inclusive na legislação, a gente vê referências de a criança tem direito a a criança com deficiência física, a criança surda, né, tem direito a isso ou um outro tipo de direito garantido, né? Por enquanto, a gente ainda carece de estudos e de uma legislação voltada para todas as idades, né? Para os adultos, inclusive.
Só queria falar uma coisinha, pessoal. Até porque, como o diagnóstico, às vezes, não é uma coisa tão frequente, feita com tanta facilidade, apesar dele ser só clínico, comportamental, quer dizer, não exige exames, mas como muitos desses adultos não têm diagnóstico, eles são, às vezes, tratados como... outro dia, uma mãe dizia assim, eu sou autista, ela me dizendo, eu brincando que menina, você é autista nada. Não, eu sou bipolar, aí ela foi falando, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu tenho certeza de que eu sou autista e não fui diagnosticada na infância. Então, como há muitas comorbidades que acompanham o autismo, né, como até na juventude, na idade adulta, depressão, o toque, por essa, né, transtorno obsessivo compulsivo, por essa coisa de ser muito regrado, tudo muito milimetrado, preocupação em não sair da rotina. Então, muitos desenvolvem o toque, e aí acaba o quê? Também 80% do autista tem como comorbidade o TDAH. Então, esses outros transtornos acabam ficando, às vezes, mais evidentes e mascaram o autismo. Então, são pessoas que são tratadas, às vezes, como TDAH, bipolar, não sei o quê, mas, na verdade, o transtorno de base, que é o autismo, não é visto, não é reconhecido, não é tratado. Não sei se ajuda aí. Sim, esse seu comentário, na verdade, foi em direção à última pergunta que eu tinha aqui anotada, que é justamente isso, né? A gente acabou de ver um relato em que um homem adulto, ele sabia da sua fotossensibilidade, ele sabia da irritação que o som alto causava, mas talvez a palavra autismo não tivesse aparecido para ele até que a esposa, né, ela disse isso para ele, ela trouxe essa realidade para ele. A pergunta é, você já respondeu parcialmente, mas hoje um adulto que esteja nos ouvindo, ou um adulto que identifique essas características que você apontou, num filho adulto, num parceiro, na esposa, ou em si próprio, que tipo de profissional ele deve procurar para esse diagnóstico inicial? A gente sabe, né, você já disse que trata-se de um trabalho multidisciplinar, né, mas hoje, se uma pessoa desconfia que pode estar dentro do aspecto ou convive com alguém, que tipo de profissional ela deve procurar? O profissional que a gente diz que bota o CID, né, o código da doença, do transtorno, que bate o martelo, é o neurologista ou o psiquiatra. Só que, geralmente, esses profissionais não dão diagnóstico sozinhos, eles mandam para outros que vão ajudar a corroborar aquela ideia ou não, né? Porque, às vezes, numa consulta ali de 15 minutos, meia hora, é difícil também para o médico afirmar, né, dar determinado diagnóstico que é muito comportamental. Então, ele precisa ver aquela pessoa em outros momentos, ele precisa, geralmente, do auxílio de outros profissionais para que possam ajudar a fechar aquele diagnóstico. Mas, em geral, começa-se pelo neurologista ou pelo psiquiatra. Bom, é isso por hoje, né, gente? Muito obrigada, Odila. Eu acabei de olhar no chat, nós não temos mais perguntas. É muito esclarecedor, sempre te ouvir é muito bom, a gente aprende sempre. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de rever os meus colegas, intérpretes, tradutores de livro, o Mário, Júlio, o Diogo, a Lauísa, que está agora com a gente. Muita satisfação em estar com vocês. Cirlei, nossa coordenadora, é um prazer te ouvir, a sua experiência, né, que você mesma falou no início, é de muito tempo, você é uma referência para a gente. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Esse material vai estar disponível, né, no YouTube do IF Center, para que as pessoas possam ter acesso em outro momento. E é isso, agradeço a Diogo Marcelo, desejo que todos estejam com saúde e com condições de se cuidar, de se manter em segurança. E é isso, até a próxima, gente. Muito obrigada. Odila, Obrigada. Eu só quero agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente falar desse assunto que a gente gosta tanto, e uma coisa muito importante da gente sempre lembrar, uma andorinha não faz verão, a gente, seja na escola, seja em outros ambientes, a gente precisa dos colegas, né, e no autismo
sobretudo, porque são muitas, como a gente falou, muitas áreas a serem trabalhadas, muitas peculiaridades. Então, é muito bom, agradeço a oportunidade de estar nessa equipe, que é o NAPNE, aí, né, com a nossa amiga Cirlei, Vanise, com os intérpretes. A gente agradece muito essa oportunidade, é sempre uma alegria estar com vocês. E Edil Marcelo, que teve tanta paciência comigo, muito obrigada aí por me ensinar a usar a plataforma. E a todo mundo que participou, super obrigado. Se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser fazer contato, perguntar, eu estou às ordens, tá? Um beijo grande, uma boa noite para vocês. Boa noite. Cirlei, você gostaria de se despedir? Não, boa noite. E também parabenizar a Odila, porque foi bastante informações e esclarecimento. E com isso vai contribuir muito para que seja diagnosticado mais cedo possível. Entendeu? É isso aí que a gente está cumprindo o papel que é do Instituto Federal de informar e, vamos dizer, dar uma luz para as pessoas que estão com essas dificuldades. Boa noite, muito obrigado.